Vamos lá. Ai, ai. Segunda questão, né? Funções. Como a gente comentou também naquele vídeo lá do primeiro podcast, né, comigo, funções é uma parte importantíssima da matemática. Então, assim, eu nem preciso ler o enunciado para dizer para vocês que isso é função, né? Graficamente é possível identificar, né? Então, segue aí um conteúdo também de extrema importância, que é funções. Aqui umas funções ainda mais complexas frente àquelas que a gente trabalha, né? Passando de primeiro, função de primeiro e segundo grau. Aqui nós temos então função logarítmica e função exponencial. Então, o que que fala esse exercício, né? As funções f de x, que é log de x mais k na base 2 e g de x, 2 elevado a bx menos um, com k e b números reais, se intersectam em dois pontos, sendo um deles o ponto 1 e 2, conforme mostra o gráfico. O valor de g de k sobre b é igual a... Bom, esse exercício, embora tenha aí três linhas de enunciado, ele é bem complexo, né? Não é um exercício que a gente consiga, por exemplo, responder visualmente. A gente precisa aqui extrair informações, resolver alguns cálculos aqui para depois apontar a resposta. Bom, como eu falei para vocês, nós temos aqui duas funções muito importantes, que é a função, deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto, a função logarítmica e a função exponencial. E aqui estão os gráficos dessa função, né? Lembrando que f de x é essa vermelha aqui, que representa a log de 2, e a função em azul é a função exponencial, tá? E comenta o seguinte, né? Ele nem precisaria comentar que elas se intersectam em dois pontos, porque no gráfico a gente já consegue observar que existe aí pontos em comum entre essas duas funções. Uhum. O que são pontos em comum? Pontos em que elas se encontram. Então você pode observar que existe um ponto aqui, né? Opa, eu não consigo pressionar sem passar isso aqui. É uma bolinha aqui, que é x1 e y2, então tá aqui, né? X e y, 1 e 2. E também outro ponto aqui embaixo, né? Se você observar, nós temos aqui menos 2 e zero, tá? Mas o exercício já colocou aquele ponto 1 e 2 ali, já com o intuito de que a gente utilize, né, esse ponto para resolver o exercício. Bom, o exercício, a grosso modo, ele quer o seguinte, ele quer calcular a imagem de G, só que a imagem de G, o valor dessa abscissa é K dividido por B. E onde está esse K e onde está esse B? Então, o K ele está dentro da função do log, né? Ele é o logaritmando, somado com o x. E esse B aqui, ele compõe, então, o expoente da função g de x. Como que a gente resolve isso daqui? Trabalhando com esse ponto aqui. Esse ponto é importantíssimo, porque se esse ponto é um ponto de interseção dessas duas funções, significa que esse ponto está contido nessas duas funções, tá? Então, a gente pode trabalhar assim, f de x aplicado nesse ponto 1 e 2, e a g de x também se aplica nesse ponto 1 e 2. Então, vamos pegar aqui a f de x e colocar esse ponto, como eu retornei para vocês aqui, né? Um ponto ele é composto pela abscissa e pela ordenada. Então, x é o meu 1 e o y é o 2, tá? Então, f de x igual a log de x mais k na base 2 é a mesma coisa, tá? E isso aqui é importante, uma dica que pega muito aluno aí em vestibular. Aonde que está o y nessa minha equação? Né? Ele não aparece aqui. O x eu consigo observar. O x está aqui. Mas aonde que eu vou colocar esse 2 que é meu y? Esse 2 nada mais é do que o f de x. O f de x ele pode ser substituído por y. Então, falar f de x e falar y igual
a log na base 2 de x mais k, trata-se da mesma função. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque agora eu vou aplicar o ponto. Então, eu vou pegar o ponto 1 e 2 e vou aplicar exatamente nessa estrutura aqui. Então, o y eu sei que vale 2, então eu tenho 2 igual a log na base 2 de x, que vale quanto? 1 mais k. Então, só reforçando aqui, o que que eu fiz? Peguei o valor de x e substituí onde aparece x aqui na minha função. Peguei o valor de y, coloquei onde tem o y aqui. Tá? E voltamos, então, nessa expressão aqui. Agora entra uma questão de domínio de propriedade de logaritmo. Uhum. Tá lembrado, Joel, logaritmo aí? Sim, sim. O que que a gente tem que fazer agora? Eu acho que você vai colocar 2 elevado ao quadrado, né? Provavelmente. É Isso igual aí. sobre K. Muito bem. Como que a gente resolve um logaritmo? Vou dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Um log de b na base a igual a x. Isso daqui a gente transforma da seguinte forma. Ó. O a eleva a x iguala ao b. Então fica assim. A elevado na x igual a b. E aqui só apenas inverteu a ordem. Né? O logaritmo ficou do lado direito e antes estava do lado esquerdo, mas não importa, né? Eu vou pegar a minha base, vou levar no que está depois da igualdade, e isso vai ser exatamente o valor do logaritmando. Uhum. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado igual a 1 mais K. k. 2 ao quadrado dá 4. 1 mais k. E aqui tem uma equaçãozinha para resolver, né? Uhum. O valor de k somado com 1, que dá 4, podemos fazer de cabeça aí, né? Dá 3. Ou a gente pode também passar esse 1 que está somando para o outro lado subtraindo. Então fica 4 menos 1 igual a k. Nós encontramos então que o nosso k vale 3. Então, olha só, nós encontramos apenas o numerador do número que eu tenho que determinar a imagem. Falta encontrar ainda o denominador, que é o b. E o b, ele aparece na minha segunda função, que é a função g de x, que eu também vou aplicar esse ponto aqui. Então, vamos lá. G de x, eu posso trocar o g de x por y e colocar que é 2 elevado a bx menos 1. O y vale 2, então aqui fica 2. 2 elevado, o b é o próprio b, que eu preciso determinar. O valor de x no ponto vale 1, menos 1. Então, aqui fica 2 igual a 2 elevado. B vezes 1 fica o próprio B, menos 1. Bom, e agora? Como que a gente resolve isso daqui? Tá lembrado já isso aí? Sim, sim. Agora você vai ter que. Bom, eles já estão na mesma base, né? Dois já estão Muito na bem. base. Só que agora você faz o processo inverso, né? Faz o logaritmo, né? Transforma. Não precisa, não Não? precisa. Só precisa se atentar que aqui nós temos um expoente 1, né? Ah, Então, verdade, esse verdade. expoente é 1. Então, se as bases são as mesmas, para que isso seja uma igualdade, os expoentes têm que ser Tem que ser iguais. iguais. Perfeito. Então, eu tenho 1 igual a b menos 1. E daí resolvo, né? Esse menos 1 está subtraindo, ele vem para o lado esquerdo somando, e eu tenho então que o meu b vale. Dois. Então, já descobri, né? Quanto que vale o k, quanto que vale o b. Então, é só calcular agora qual é a imagem do Será que número. é, né? K É. vale 3, o b vale 2. Então, qual é a imagem do número 3 meios, né? Da fração 3 Uhum. meios? Só que é a função g. Então, eu tenho que ir lá voltar na função g
tá? Lembra que a função g é a função 2 elevado na bx. Só X menos 1. que b nós já encontramos, né? O valor de b é 2. Então vai ficar 2x menos 1. E agora eu aplico no lugar de x, eu aplico a fração 3 meios. Então, g de 3 meios vai ser igual a 2 elevado na 2 vezes x, que é 3 meios, menos 1. Olha só que coisa boa, né? Multiplicando por 2 e dividindo por 2, eu posso simplificá-los. Então, vai ficar 2, que é a minha base. Aqui sobrou 3, né? Menos 1. 3 menos 1 dá 2. E 2 ao quadrado, 4. Então, aqui está a resposta do exercício, a letra B. Esse exercício eu achei ele bem conceitual, né? Isso. Bem conceito. Os cálculos em si não são difíceis, mas eles envolvem uma série de conceitos que a pessoa tem que ter, né? Em relação ao logaritmo, em relação à exponenciação Isso aí. e utilizar isso nos cálculos, né? A pessoa tem que ter essa visão. E aí, como dica, eu deixo para as pessoas aí estudarem as propriedades do logaritmo, né? Então, aqui nesse caso, usou uma propriedade, mas com certeza poderia vir outras, né, propriedades É, aí de logaritmos. Então, é importante o pessoal dar uma estudada, porque como vocês viram, não é difícil em si o exercício, mas se você perde um conceito, você já fica difícil de resolver, né? Porque ele tem muito poucas informações, né? Tem muita. é, e outra, assusta a pessoa, né? Você olha aí, sim, você vê log, aí você vê xk e vê bx, né? Dependendo de quem está fazendo a prova ou você desiste, você fala, não, essa não, vou para a próxima, né? sim. E às vezes perde um pontinho que vai fazer uma diferença, né? Lá na frente. É. É aquilo que a gente comentou também, né? Eu sempre volto naquele primeiro podcast, até o pessoal social que a gente falou que bate com as resoluções, né? Hoje não se quer mais um exercício para resolver unicamente uma propriedade logarítmica, né? É um conjunto de informações que a gente tem que ter para resolver um enunciado, Uhum. né? Desde interpretação, desde essas questões, né, conceituais, como tu falou, e é cada vez mais visível isso na resolução de qualquer exercício, né? Então, estudar as coisas isoladas é bom para aprender o conceito, mas na aplicação a gente tem que tomar um cuidado e resolver sempre exercícios desse tipo, que vai buscar diferentes conceitos para resolver uma situação como essa. Eles tentam embutir o máximo de conceitos possível numa resolução, né? Sim. Então, São só 7 questões, né? Eles têm que explorar é, tudo, é bem isso mesmo. o máximo da matemática em poucas questões, né? Verdade. Mas é isso, pessoal. Isso daí, pega lá uma listinha, vê quais são, né? Porque assim, geralmente, logaritmo está associado à exponenciação, né? Porque É, são funções inversas uma da outra, né? Que a gente chama, né? A função inversa do isso logaritmo é aí. exponencial, então, e vice-versa, né? Então, é muito comum, sempre que se trabalha com logaritmo, vão falar de exponenciação ou radiciação também, né? E isso é muito Isso. comum. Então, assim, pega aquelas regrinhas, não são muitas, né? Esse é o lado bom, não são muitas e tem algumas dicas aí de memorização, né? Então, de logaritmo, exponenciação e radiciação, que todas elas estão de alguma forma interrelacionadas, né? Afinal de contas, Sim. a radiciação nada mais é do que uma exponenciação de fração, né? Com, Isso com um aí. número que é fracionado. Expoente Então, fracionário. Isso aí. pega essa parte aí. A gente tem lá no curso, né? Eu coloquei lá no curso uma parte que é só resumos. Então, eu coloquei resumos de matemática básica. Nesses resumos de matemática básica, eu fiz algumas explicações lá sobre exponenciação,
sobre logaritmo, sobre radiciação, alguns vídeos que foram feitos aí por mim e também pelo professor Rafael. Então vale a pena você entrar lá no curso, é gratuito, e aí você já treina essa parte de logaritmo, de radiciação, de exponenciação. E associado a esse conceito aqui, que nesse caso não tem a ver com logaritmo, que é a questão de trabalhar com f de x, né? Isso aí já também é um outro conceito que não tem a ver com logaritmo, tem a ver com funções, né? Isso. Então ter essa sacada, eu nunca tinha pensado dessa forma, como você fez. Provavelmente eu iria tentar resolver por outro caminho esse exercício, né? Eu tentaria igualar as duas funções, né? Provavelmente. Até por hábito do cálculo, né? Cálculo faz isso, né? Você precisa achar um ponto, então você iguala as duas, alguma coisa assim. Mas eu achei que dessa forma que você fez, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil resolver, mais rápido, enxuto, né? Isso aqui você faz no papelzinho, num cantinho, assim você consegue fazer. Isso. Então, essa parte de achar o ponto, colocar f de x e f dos pontos, né? O f de x chamar o y, eu achei assim uma técnica muito bela, muito sutil, né? Vai Sim. ajudar muito o pessoal. Para mim, por exemplo, vai ajudar bastante. Já tá aí uma coisinha que eu não tinha me Sim. atentado e gostei, cara, de conhecer. Ficou legal. E também outra dica muito importante é que eu comentei ali no começo da resolução, né? Como o pessoal, quando fala em Y, não associa f de x. Não. É uma coisa assim é uma questão assim, se a gente pensar uma coisa simplesmente de substituição, né? É. Eu f de x como y, mas às vezes na resolução trava porque É imagem, né? É é imagem. Pô. Você pode chamar a imagem de f de x ou chamar de y, né? isso. Toda forma é imagem, é verdade. Mas a gente acaba esquecendo mesmo. Tem É uns comum. viciozinhos assim. Tá aí, boa. É. Essa aí foi boa. Então vamos para a próxima.